Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos a mais uma review de Lovecraft Country. Hoje a gente tá aqui pra falar do episódio 2, Whitey is on the Moon. E antes da gente começar, não esquece de dar um joinha se você gostar do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, se inscrever no canal e acionar o sininho pra receber as notificações e ver todos os nossos vídeos em primeira mão. Segue a gente nas redes sociais e considere ser nosso apoiador no apoia.se/canalsidequest para participar do nosso grupo de WhatsApp exclusivo e mais alguns benefícios ou ser um membro aqui do canal. Quero dizer que fiquei surpreso com a repercussão que Lovecraft Country teve essa semana, primeiramente. Gostei que as pessoas realmente estão discutindo a série, sempre um bom fator quando elas começam a fazer isso, que é uma série que dialoga com temas bem pesados, inclusive em alguns momentos. Eu gostei bastante, assim, da forma como a história tá me surpreendendo mais do que eu esperava. Que eu gosto de ver histórias originais. Não importa se elas são adaptadas de algum lugar, mas eu gosto de ver histórias originais. Histórias que não ficam repetindo os mesmos clichês, as mesmas coisas o tempo todo. Que faz a gente sentir como se a gente não tivesse visto aquilo ainda. Que a gente não sabe o que esperar em seguida. Exatamente. Eu tô assim agora com Lovecraft Country, porque eu achei que... Achei que essa parte desse culto ia se estender, ia ser tipo a parte central da história. Eu também, eu não esperava. Não? Não. Não? Não. E o próximo episódio provavelmente parece que vai ser completamente diferente do que a gente viu antes. Uhum. Então, o que isso tudo significou? Pra onde estamos indo? Isso foi só um prelúdio? Porque era só pro Tiki encontrar as raízes dele e reencontrar o pai dele e... Aquilo foi só, tipo, a gente agora vai entrar na história de verdade? Ou vão ser histórias diferentes ao longo da temporada, como tu falou? Uma coisa meio antológica. Né? E cada episódio vai tratar de um tema diferente. Por exemplo, no primeiro foi muito mais pé no chão, fora os minutos finais. Sim. O segundo foi muito mais fantasioso e esse terceiro tá se desenhando, parece uma coisa mais realista. É uma coisa de terror, sabe? Parece um episódio sobre terror e voltando pra questão da raça, mas focando também no terror com a Ouija e parece que tem um fantasma do George. Anyways, vamos falar sobre o episódio. Uma primeira coisa, assim, em relação também aos Shoggoths, acho que foi o grande ponto que meio que, assim, desagradou as pessoas e algumas pessoas não se importaram tanto. Eu reforcei isso na nossa crítica também. Eu acho que foi um ponto de vista técnico. Eu achei que ficou devendo bastante no primeiro episódio. De novo ficou devendo nesse aqui, mas não é o caso. O que eu queria comentar é que Matheus Emanuel comentou aqui nos comentários do canal. E ele leu o livro e ele falou que realmente no livro a cena é muito mais curta, aquela cena do ataque dos Shoggoths, e ela, na verdade, eles acreditam que são ursos. Aqui, hoje a gente teve uma explicação um pouco melhor, que me agradou um pouco. Apesar de eu achar que não fez muito sentido nem nos monstros, a questão do Drácula, de eles contaminarem os outros, aquilo ali pra mim não fez sentido, não faz sentido na mitologia. Até porque a gente viu ele nascendo por uma vaca, sabe? Tipo, não fez muito sentido pra mim. Ele nasceu de uma vaca, mas aí quando ele morde as pessoas se transformam neles, daí tipo... Espero que, de repente, eles expliquem um pouco melhor isso mais tarde, né? Porque... Talvez, não sei se a gente vai voltar a isso. Porque um Shoggoth, o que ele é, na verdade? Ele é uma criatura que... Eles aparecem principalmente nas Montanhas da Loucura, do Lovecraft, onde eles são criaturas acéfalas que foram criadas para servir os Elder Gods aqui na Terra. Os Elder Gods são uma raça de deuses que foi aniquilada sem ninguém saber como surgiu, e sobreviveram alguns Shoggoths congelados na Antártida. Então uma equipe de expedição acha eles e eles matam umas pessoas. Basicamente é isso. Então eles já adicionaram coisas à mitologia, e como tu disse antes, o primeiro episódio pra mim foi um episódio dessas pessoas encontrando pela primeira vez o oculto. E aí o oculto tem essa interferência na mente deles, que depois a gente descobriu também que é uma questão da magia, mas eles não conseguiam... Tem essa coisa de eles não conseguirem lembrar, sabe? Eu gostei deles adicionarem isso. Não consigo lembrar o que aconteceu direito. Blá. E aí esse segundo foi para aquilo que as histórias do Lovecraft fazem muito sobre a questão dos cultos. Sempre tem um culto envolvido, sempre tem um culto tentando acessar uma nova dimensão, ou de repente invocar uma entidade. E aqui no caso alcançar a imortalidade. E sempre dá errado, porque... Nunca ou sai de controle, ou não era exatamente aquilo que eles estavam esperando, mas as pessoas sempre são punidas por isso. E eu gostei como a história volta no tempo pra contar isso e deixar isso mais ou menos esclarecido como é que começou tudo, né? E de onde é que vem essa ancestralidade dele. Então, bem interessante, porque eu já achei que fosse pra um lado mais escrachado, e acabou que realmente não foi. Teve alguns momentos forçados, alguns momentos engraçados e tal, mas no geral manteve aquele clima de segregação racial, né? Principalmente na questão agora das ordens ocultas, do fato de que
Pra variar, toda a ordem oculta sempre tem... Até eles segregavam, apesar de dizer que eles abraçariam qualquer tipo de pessoa, eles mesmos segregavam. A gente descobre, então, da realidade um pouco mais do Titus e a gente vê que um pequeno detalhe pode, às vezes, como eles disseram, né? Pode, às vezes... Mudar tudo, que foi a fuga da tataravó dele, que acabou gerando toda essa situação agora. E acredito eu também que o anel que a mulher... A Cristina. Que a Cristina deu pra ele tinha alguma coisa também que fez tudo dar errado ali. E eu acho que a Cristina sobreviveu, né? Cristina sobreviveu, ela provavelmente já tinha ido embora. Provavelmente também. Quem? O William, que é o mordomo, que não é mordomo. Sim, os dois eu acho que sobreviveram. E tu vê assim que, tipo, eu não consigo confiar mais numa produção de Jordan Peele em pessoas brancas, então eu acredito que eles provavelmente vão vir a ser, de alguma forma, antagonistas no futuro. Talvez. Porque a história deles não acabou aqui, porque acabou de uma maneira muito misteriosa. Mas, nesse primeiro momento, eles deram a entender que não, eles não são assim. E eu acho que, de repente, na personagem dela, ele meio que fez o jogo de ela também tendo um papel de oprimida. Mesmo ela sendo branca, de olhos azuis, mesmo assim ela não era boa o suficiente pra fazer parte da ordem. Porque ela não era um homem. Porque ela não era um homem, que é uma ordem extremamente machista e racista, e enfim. Talvez a gente venha saber que ela já sabia que tudo que isso ia acontecer se o pai dela tentasse isso e ela tava... O que ia acontecer? Que ia dar merda? Que ia dar merda, porque deu merda no começo. Sim, deu merda a primeira vez, mas eu acho que o fato dela ter dado aquele anel pra ele, aquele anel tinha alguma coisa que... Não sei, Porque tu vê que ele começa a se desmantelar, ela diz, os detalhes pequenos, engata o anel nele, o anel começa a se desmanchar, vira uma coisa preta, e aquela coisa preta que dá força pra ele resistir ao feitiço e expulsar dali. Porque, novamente, acho que o nome do episódio também dá contexto pra isso, que é o White is on the Moon, ou seja, a gente tá se fudendo aqui, mas a gente tá na lua. Então é basicamente a mesma coisa, nós vamos te sacrificar aqui, porque tu tem o poder, mas é pra gente ser imortal. Então, tipo, seguiu essa lógica, assim, de novo. Gostei também dessa ideia, também, deles pegarem e colocarem a música bem crua no fundo, assim, pra dar esse equilíbrio. E a Letty se ferrou bastante nesse episódio, A Letty se ferrou bastante. A pobre da Letty. E vai se ferrar mais no próximo, pelo que deu a entender. O próximo vai ser bem mais tenso, por outros motivos, mas eu achei esse episódio muito divertido. Muito divertido, todo momento. Eu acho que a fotografia dessa série é muito bonita. Eu acho que o figurino dessa série é ótimo, principalmente da Letty. Eu acho que ela tem umas roupas maravilhosas. Eu acho que toda ela, eu acho que a maquiagem, o cabelo, o figurino, ela é linda e as roupas que ela usa são lindas também. E os carros são muito bonitos. Isso é verdade. Só os efeitos especiais são horríveis. Os efeitos especiais deixam muito a desejar, muito mesmo. Bastante. E eu esperava que tivesse um pouquinho mais de mistério em volta dos moradores daquele vilarejo. Exato. E isso pra mim foi o que deixou a desejar, assim, um pouco. Porque eles vão no vilarejo, eles encontram essa uma pessoa e quando eles voltam já é de noite, sabe? Tipo, eu queria ver um pouquinho mais do vilarejo bizarro que foi criado em volta dessa casa com esse propósito tão nefasto. Ia ser divertido. E as pessoas estranhando mais o fato de ter 3 negros ali. Sim, sabe? Eu acho que todo esse arco, mas eu acho que o importante aqui é pra gente estabelecer, que eu acho que eles quiseram assim, esses 2 arcos vão ser o prelúdio, né, que vão estabelecer as regras do universo e a partir daí a gente vai começar a desenvolver em cima disso. Talvez essa seja a ideia, mas eu acho que esses arcos foram bem enxugados, porque tem muitos elementos ali que eu acho que de repente eles teriam dado uma pincelada um pouco melhor, principalmente na ordem secreta, que entra e sai de uma forma muito rápida, a gente praticamente não conhece muita coisa sobre ela. O relacionamento do George com a mãe do Chick, e essa revelação que a gente teve que talvez o Chick seja filho dele, e não do Montrose. Então talvez isso também seja mais explorado, e talvez isso seja mais explorado na série como um todo. Porque apesar do George ter sido morto, o Courtney B. Vance está acreditado como 8 episódios. Então eu acho que a gente vai ter mais do George, mas não vivo naquele momento. E que é uma coisa que eu não entendo, sabe? Se o Chick descobriu agora que ele tem todo esse poder, então por que ele não faz alguma coisa pra... Sabe? Tipo, pelo menos tenta, sabe? Faz alguma coisa. O Atticus podia tentar qualquer coisa, sabe? Tipo, cura, vai, faz.
Em nome de Jesus. Com o poder, glorifica, tá amarrado. Sei lá, tenta qualquer coisa. Não sei, é que ele não tem noção, né? Tipo, ele tem o poder, mas é que ele não sabe canalizar esse poder, ele não domina nenhum tipo de magia, né? Talvez a partir de agora, acho que vai ser o momento que ele vai começar a aprender. Talvez. E não adianta, nós temos que ter um personagem principal, um protagonista que tem uma perda pra ele poder sentir, principalmente se for do tio dele, pra ele aprender que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Teve uma coisa que eu gostei nesse episódio também, que foi o fato do herói relutante. Sempre tem a história do herói relutante, o cara que, vamos fugir daqui. E eu pensei, cacete, vai ficar a temporada inteira ele nessa choradeira dele querendo fugir dali e achar o pai dele. E eles já resolveram isso muito rápido. Tipo, eles resolveram todas essas questões assim, tipo, vamos amarrar aqui, amarrou, arrematou, vai embora. Então, tipo, eles resolveram, tipo, não, beleza, eu tenho que fazer isso aí, eu vou fazer isso aí, vou me livrar disso aí. Foda-se, ele vai lá e faz. E aí, obviamente, claro, todas as coisas desencadeiam a partir dali, mas apesar disso, apesar de eu achar que foi muito corrido, eles deixaram de explorar alguns pontos, como tu mesmo falou ali, porque eu gostei de ver os caipira racistas se fudendo, que é sempre bom ver racistas se fudendo. Claro. Mas a cena da... Inclusive, quando eles estão conversando com ela começa a falar dos ursos negros e como eles são metidos e tal. E como o diálogo é bem feito ao ponto de tu ficar rindo daquilo, porque tu sabe que tem um duplo sentido naquela história que eles estão falando. Com certeza. Mas eu acho que, apesar disso, eles arremataram muito bem esses pontos todos, porque eles conseguiram dar continuidade à história sem parecer tão forçado. Então, tipo assim, nós já falamos o que nós tínhamos que falar sobre isso aqui, vamos passar adiante. Nós temos muito mais assuntos para tratar, agora nós vamos voltar para a realidade urbana e nós vamos aprofundar essas questões lá, porque esse é o nosso foco da temporada. Acredito eu que seja, pelo menos, né? Vamos ver. Agora eu já não sei mais o que esperar dessa série, o que me deixa feliz. Porque eu queria não saber o que esperar. Sim. Sabe? Eu não queria esperar que fosse aquela coisa escrachada que foram os últimos minutos do primeiro episódio. Eu não queria que aquela fosse a série. Porque tava muito mais interessante a parte inicial. Exatamente. Das pessoas sendo cuzona e lidando com isso. E a gente teve também um pouquinho mais de visão sobre o passado do Chick, né? Na guerra. É verdade, né? com aquelas visões deles, né? Com aquela visão que ele teve dele lutando com aquela coreana, que eu presumo que seja coreana que tava no telefone. Que é também a mulher que ele tava imaginando no começo, no primeiro episódio. Que ele tava imaginando como a princesa de Marte. E dele falar que ele fez coisas horríveis durante a guerra e tal. Vamos ver se ele vai se aprofundar nisso ou se ele vai se manter que nem o George falou pra ele, que tipo, não deixa você esquecer quem você é um homem bom, você é uma criança boa, você é um homem ainda melhor. Mas eu acho que a gente ainda vai ver muito mais sobre o que aconteceu na guerra. Esse é um ponto que se distanciou um pouco dos livros, pelo que o Matheus Emanuel comentou também nos comentários dele. Mudaram o sexo de alguns personagens, principalmente, e o fato de que não é citado brevemente sobre a questão da guerra dele na Coreia. Então não é um fato tão predominante assim, que eu acho que eles aproveitaram para explorar um pouquinho mais, aproveitando toda essa história de loucura e de não saber o que é real direito, e de o passado atormentando eles aproveitaram para dar uma pincelada em cima disso. E eu achei muito bom que o Tiki e a Letty terem ficado juntos era mentira, era só da cabeça dela. Graças a Deus. Porque, ia ser muito forçado se fosse isso. Eu não ia gostar, foi muito rápido. Foi que nem a múmia, sabe? Se o Rick e a Eve tivessem se beijado e ficado juntos no final, no meio do filme, não recompensador quando eles ficarem juntos no fim, sim, sabe? Com certeza. Tipo, a gente não precisava que eles ficassem juntos pra ficar investido neles sobreviverem até o fim do filme. Um romance forçado nunca desce bem. E eu acho que mesmo assim, quando ela aparentemente morreu e quando o Courtney B. Vance morreu, mesmo sendo só 2 episódios, foi suficiente pra deixar a gente bem chocado. Eu acho que isso é o resultado de uma boa construção de personagens. Como eu disse, a questão racial novamente tá muito bem feita, porque toda essa ideia deles de inserirem áudios crus em vez de trilhas bem editadinhas ou trilhas bonitinhas no final pra fechar a história é sempre uma coisa mais pé no chão, uma coisa mais realista que dá um tom bem interessante pra isso. Poderia ser um pouquinho mais instigante visualmente, eu acredito. Não na questão dos efeitos especiais, como a gente disse, não estão muito bons. Eu acho que é por causa da pandemia a gente tá sendo afetado de qualquer jeito, então eu meio que relevo os efeitos especiais, mas eu acho que a fotografia dele poderia explorar mais a questão dos takes mais expressionistas, sabe? Utilizar o modo de gravação, a iluminação de histórias de terror de verdade, um gabinete do Dr. Caligari, uma coisa assim mais que vai pra esse lado do terror que a gente conhece.
A cinematografia, tu tá falando, então, né? A cinematografia em geral, assim, direção de arte também poderia ser um pouquinho mais trabalhada para acentuar o ambiente como uma entidade. Sabe? Que é isso que o expressionismo faz. Porque tem umas cenas muito interessantes. Aquela cena que eles entram na torre e tem os porcos pendurados, que depois ele faz a relação com... Ah, tem homens porcos na história que eu li, blá, 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 blá. Mas aquilo poderia ser mais acentuado para tornar esses ambientes mais ameaçadores, mais amedrontadores, porque eu acho que a mansão em si, ela, apesar de ela ter um estilo gótico, ela estava sempre sendo retratada numa luz do dia, que não favorece muito, e ela não tinha os arquétipos de uma mansão aterrorizante. Parecia mais um lugar que eu gostaria de passar Exatamente. um final de ano. Não era a Casa Amaldiçoada. Não era a Casa Amaldiçoada, que eu acho que dentro de um contexto legal ficaria mais interessante, daria mais aquele clima, sabe? Falta aquela escuridão, falta aquele take de baixo pra cima que acentua como é alto e ameaçador. Como a iluminação mais escura, sabe? Trabalhar mais isso, ele é muito clean, tudo é muito clean, muito default, muito padrão, sabe? Não tem muito trabalho nesse ponto. Mas ok, tudo bem, é um detalhe à parte, eu acho que só visualmente podia ser mais atraente. Fora isso, ainda acho que o material original é muito gostoso pra gente ver. Exatamente. Então é isso, gente. Essa foi a nossa review do segundo episódio de Lovecraft Country, White is on the Moon. Não esquece de dar um joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber todas as nossas notificações. Segue a gente nas redes sociais, a gente tem grupo fechado e página no Facebook, temos perfis pessoal e do canal no Instagram e no Twitter, e considera-se os nossos apoiadores no apoia.se/canal SideQuest, como a Débora de Oliveira Bastos, ou ser um membro aqui do nosso canal para receber benefícios humildes, mas benefícios do nosso coração, como fazer parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Tá bom, pessoal? Até a próxima!